Olá, boa noite a todos. Estamos aqui novamente para mais uma divulgação da leitura, que é tão importante estudarmos, lermos e, sobretudo, a divulgação da doutrina espírita através dos livros. Hoje leremos um capítulo do livro Luz do Mundo, intitulado Servo de Todos. Primeiramente, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer por essa oportunidade que a Messe de Amor nos dá para refletirmos um pouquinho mais sobre as palavras do Mestre Jesus, que trouxe a doutrina de Deus para todos nós, que possamos praticá-la na sua mais ampla acepção da palavra, sobretudo nas nossas atitudes, nas mais simples circunstâncias da vida. Muito obrigado, Senhor, nos abençoe hoje e sempre. Servo de todos. A imensa planície se desdobra entre os contrafortes dos outeiros. Ao longe, o primogênito dos montes da Palestina, o Hermon, ostenta o cabeço aureolado de sol, e a regular distância, o Tabor, parecendo uma sentinela natural altaneira, defendendo a imensa planície, onde a balsamina medra em abundância e os taramandeiros se arrebentam em flores. Simultaneamente ali está a planície dos homens, na qual se misturam as paixões e se decompõem as esperanças. É tão interessante que a Amélia Rodrigues faz essa comparação entre a natureza exuberante com a psicologia e o espírito humano. Faz essa analogia que nos faz pensar, refletir o quanto é importante realmente a gente entender as letras do Evangelho para realmente a gente colocar em prática, né? Todo o ensinamento que Jesus Cristo veio a nos trazer. Simultaneamente ali está a planície dos homens, na qual se misturam as paixões e se decompõem as esperanças. Planície da terra e a planície dos corações. Naquela se misturam os cadáveres e as moscas entre córregos que cantam e flores que desatam aromas. Nesta, as inquietações e desesperos, fecundando sorrisos e edificações. Na terra, os homens, nos homens, o barro frágil da terra. A planície dos espíritos se perde de vista. A multidão se agita e percorre os caminhos. Longas são as estradas a vencer. Dia de sol e céu transparente. A leve brisa murmura uma doce música no arvoredo, carreando ondas de suave perfume. A sua figura é um desafio de amor. Mais do que um estoico, porque faz do sofrimento um meio de atingir Deus e não o fim precípio do seu ministério. Ele parece penetrar no dédalo de todas as solicitudes humanas, pairando na face o tênue véu de singular melancolia. Seus olhos se transformam em duas estrelas reluzentes. Que vinheis discutindo pelo caminho? Indagou. A voz pausada possuía um tom de reproche melancólico. Vivia com aqueles companheiros, sentia suas aspirações, participava das suas dores, falava-lhes do reino e das suas realizações, e eles, no entanto, continuavam esvaziados de ideal. Fizera-se igual sem participar das suas querelas, testemunhando a nobreza da sua compreensão permanente e ajudando-os, não obstante se demorassem trêfegos
e levianos, que vinheis discutindo pelo caminho. A indagação lhe surpreendera crianças espirituais, disputadoras da ilusão. Eles vinham joviais e alegres. Uma festa na alma cantava júbilos inesperados. O dia de sol, a transparência do ar, o azul do céu, o frescor daquela hora matinal, as recordações dos acontecimentos últimos no Alto Tabor e embaixo ao lado do epiléptico. As exaltações da massa, já saciada nas primeiras tentativas, que não suportavam supitar as inquietações que desde há algum tempo bailavam nas suas mentes. Quem dentre vós será o maior no conceito do Rabi? Qual será o maior no reino dos céus? A pergunta espolcou espontânea, natural e inocente. Estuguraram o passo e entreolharam-se. Quem seria realmente o maior dentre todos? Pensaram. E como se o assunto não merecesse maiores considerações, um silêncio incômodo se abateu sobre o grupo. No íntimo, porém, cada um se exalta e sorri emocionado, meneando a cabeça em assentimento, como se estivesse a ouvir o mestre gentil destacar o mais amado, o mais relevante. É claro que cada um a si se atribui o mérito da escolha. As pedras do solo ao atrito com as alpertacas rolam, produzem característico ruído e a marcha prossegue. Eu, referiu-se Judas, sem dúvida, gozo de relevante confiança do amigo. A mim me foi entregue a bolsa da comunidade num atestado inequívoco de consideração. Não receio por isso ser senão o maior, um dos maiores. Sorriu e confiou a barba, fitando os companheiros estremunhados. Sou austero, apostrofou Tiago Maior, e o mestre nunca deixou de me reservar suas confidências expressivas e nobres. Convida-me, não poucas vezes, a colóquios longos, narrando aos meus o que outros ouvidos não podem escutar. Tomé, o Dídimo, verberando a prosápia dos companheiros, atroou. E Simão Pedro? Não tem sido ele o distinguido com maior consideração? Não é a sua casa elegida para as reuniões e os estudos dos planos futuros? Não esteve ele também no Tabor como testemunha? Eu confio muito que não estaria mal situado na opinião do Senhor. João, todavia, repousa no seu peito, aventou Bartolomeu. É o mais jovem de todos nós, carinhosamente tratado pela ternura do embaixador celeste. Talvez não tenha ainda toda a inteireza exigível para continuar a obra, ora encetada, não obstante. Mateus Levi, convém ressalvar, afirmou Pedro, algo inquieto. É o mais erudito do grupo. Somos pescadores, ignorantes. Ele, todavia, lê, escreve, é hábil na arte das letras e da conveniência com as leis. Embora seu silêncio, não concordo, bradou Judas. A discussão se fez acalorada e por pouco o pugilato infeliz não perturbou a união dos corações chamados ao amor, à concórdia, à paz. Que vinheis discutindo pelo caminho, eis a indagação do Senhor. Queríeis saber quem dentre vós é o maior no reino dos céus? Eu vos digo, aquele que se fizer menor.
O responsável do grupo é o servidor de todos. O comandante é o colaborador do grupo. O chefe é o subalterno das necessidades dos servidores. Servo de todos. Não se pertence nem se permite repouso. Renuncia ao nome e à paz, à alegria e à própria opinião. Zeloso pelo bem-estar de todos, é magoado por uns e outros, por todos incompreendido. Quando ajuda, sofre e sofre, porque não pode ajudar e todos o espezinho. Ferem-no e buscam-no, traem-no e sorriem para ele. Servo de todos. O maior se apaga servindo. Apontado, ninguém crê nele, subestimam-no. Não merece consideração e assim paira naturalmente inatingido, sereno, no dever íntimo, respeitado por si mesmo, o maior dentre todos. Os invigilantes recordam, então, a pedido de Salomé, a imprudente e a precipitada esposa de Zebedeu, que fora solicitar-lhe colocar os 2 filhos, uma à direita, outra à esquerda, no seu trono, quando fosse a hora do triunfo. Não esqueceriam a resposta pausada e triste com que ele elucidara a ambiciosa mãe. É necessário saber se eles estarão dispostos a sorver a taça da amargura até a última gota, respondera. Quanto, porém, a colocá-los um à minha direita e outro à minha esquerda, isto não me compete. Houve um silêncio. De cabelos encarolados, passou gárgula a criança de sorriso em flor. O mestre, tomando-a, dela fez o seu modelo. Aquele que se fizer semelhante a um menino, esse permanecerá no reino de Deus. Os pequenos e claros olhos cheios de brilho do infante refletem pureza integral. Ser adulto, com alma de criança, sem as mazelas da idade adulta. Envelhecer e permanecer puro, sem malícia, sem impiedade, sem mágoa, jovial, inocente, como uma criança na quadra primaveril. O maior de todos é o mais afável, o que mais se dedica e serve. Serve de todos e de todos amigo, não escolhendo mistérios para ajudar. Há os que são os maiores na ilusão e no engodo e sofrem a febre da ambição e da loucura. Grandes, o mundo sempre os teve, com a alma enferma e mesquinha. Pequenos nas grandes coisas e grandes nas tarefas insignificantes. Então, é fazer o simples, fazer o que tem que ser feito. As coisas mais simples do dia a dia que a gente imagina que talvez às vezes não tenha assim tanta atenção, né? Não tenha tanta significância. Por exemplo, um simples lavar a louça. O que é o lavar a louça, né? Enxugar uma louça, ou limpar uma casa, tarefas simples, digamos, né? Que uma família precisa, uma família estruturada precisa manter a casa limpa. O que isso está modificando em mim? Né? Então, assim, se eu estou inserido dentro de uma circunstância dessa, que eu preciso lavar a louça, que eu preciso participar das atividades do lar, e eu estou citando só um pequeno exemplo do lar, né? Isso, se eu fizer com amor, com dedicação, coisas simples do dia a dia, eu vou estar mudando algo em mim. Por eu estar contribuindo com a harmonia do ambiente, do lar, não é mesmo?
Então, mesmo no trabalho também, às vezes coisas pequenas, uma pequena ajuda que eu ofereça ao meu colega de trabalho, que para mim pode ser muito pouco, como está dizendo aqui, né? Tarefas insignificantes que eu considero insignificante, mas o meu colega não considera porque ele está precisando daquela ajuda, que para ele vai ser uma grande ajuda. Eu oferecer o meu braço, a minha ajuda, eu posso estar modificando algo em mim e melhorando a mim mesmo. Que vinheis discutindo pelo caminho, seja o que deseja o destaque, o servo de todos. Faça-se o menor, menor no orgulho, maior na abnegação, na renúncia. Maior, menor de todos, como ele se revelara. Então, se todos nós conseguirmos colocar em prática esse grande ensinamento, nas pequenas, ínfimas coisas, eu posso até citar aqui um momento em que você está num sanitário, por exemplo, situações em que um coletivo, né, de uma indústria, de um local de trabalho onde tem muitas pessoas, que tem várias pessoas que utilizam. Gente, se eu consigo ser fiel no pouco, né, fazer a minha necessidade que eu preciso, a minha necessidade fisiológica e manter, né, aquele sanitário em condições que uma próxima pessoa possa utilizar. Então, assim, são pequenas coisas que a gente pode estar realizando para realmente a chegada do mundo de regeneração. O mundo de regeneração começa dentro de nós, com as nossas atitudes. E muitas vezes, talvez a gente pense em fazer grandes realizações, mas na verdade são as pequenas, pequenas coisas. Nós sermos, como diz aqui Jesus, grandes nas coisas insignificantes, que a gente considera insignificante, mas que talvez a espiritualidade não considere insignificante, não é? Trânsito de carros, horário de pico, um querendo passar na frente do outro, um querendo furar a fila. Uma pequena atitude de abnegação e renúncia, a pessoa que está há tempos tentando atravessar uma esquina, você para o carro e chama a pessoa, pode atravessar. Não é mesmo? Você sente a energia da gratidão da pessoa. A pessoa fala consigo mesmo, muito obrigado, né? E você sente. Mesmo que a pessoa não agradeça, nós temos que ter a noção de que naquela pequena atitude era o que Jesus, era o que Deus esperava de nós. Nas várias situações e circunstâncias pequenas e simples do dia a dia, a gente tem sempre a oportunidade de ser grande. Fica aqui a mensagem, fica aqui a leitura, né, a curiosidade para que todos possam estudar o livro todo e que espero que a gente tenha conseguido passar, né, essa vontade de despertar o estudo, que pelo menos, né, para finalizar a semana e para as semanas seguintes, a gente ser um pouquinho melhor a cada dia. Eu agradeço a atenção de todos, fiquem todos com Deus, assim seja.